Olá, minha gente, boa tarde a todas, a todos. Nós estamos, como fazemos todas as quartas-feiras, iniciando a nossa conversa semanal. Desculpem aí pelo atraso, nós tivemos um problema de conexão, né? E só agora conseguimos restabelecer o acesso para estar nas redes sociais. De qualquer forma, eu agradeço muito a presença de vocês e como o nosso objetivo aqui é sempre trocar informações e trocar ideias, nós vamos começar a tratar dos assuntos desta semana que tem impacto no nosso dia a dia. Nós vamos falar de 3 assuntos basicamente, da questão da epidemia, né, do Covid-19, que continua assolando o mundo. Vamos falar da questão econômica decorrente disso e de algumas questões locais que também estão relacionadas com isso, né? Vamos começar fazendo um balanço do que nós dissemos na semana passada. Qual a mudança que houve? Da semana passada para esta semana, em uma semana, nós, infelizmente, todas as projeções que nós temos alertado aqui, há mais de 2 meses nós temos feito esses alertas, né? Todas as projeções, e eu recomendo de novo lá o site, né, do bing.com/covid, indicavam que o Brasil estava entrando numa curva ascendente. Isso se comprova com os dados dos últimos dias. O Brasil hoje já é o 2º país do mundo em casos, né? E é o 1º país do mundo, lamentavelmente, no número de óbitos. Então é muito preocupante porque nós temos reiteradamente dito aqui que o importante é a gente ter dados para tomar as melhores decisões. E nós temos observado que no Brasil nós temos uma deficiência enorme na testagem, né? E nós temos também uma deficiência na organização do enfrentamento da crise. Então não há novidades. Pelos próximos dias, nós devemos continuar com um número crescente nos centros que já estão, que são os mais atingidos, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Belém, Recife, né? Nas grandes cidades ainda não estamos na descendente, nem estabilizamos a curva e há uma interiorização da epidemia. Tanto que aqui em Ourinhos, onde nós estamos, o número de casos aumentou de forma importante nos últimos dias, né? Praticamente dobrou em uma semana. Então diante deste caso, e lamentando que o Brasil, além de tudo, seja o campeão mundial no número de pessoas, de óbitos, de trabalhadores da enfermagem, pessoas que convivem conosco no dia a dia, fazendo um trabalho excepcional, nós somos os campeões mundiais, provavelmente pelas condições inadequadas de trabalho. Mas nós temos então qual é a perspectiva? A ideia, né, os gráficos e as projeções matemáticas mostram, uma delas da Universidade de Washington, mostra de forma muito importante que nos próximos dias nós teremos provavelmente um aumento muito grande dos casos no Brasil. As projeções indicam que nós podemos chegar de 60 a 120 mil óbitos por esse estudo. Tomara que eles estejam enganados. Além disso, do ponto de vista clínico, não temos novidade. Continuamos sem tratamento. A hidroxicloroquina, que vinha sendo apregoada, inclusive com um protocolo do governo, como uma grande salvação, acaba de ser proscrita na França. Quer dizer, a França deixou de
de utilizar o tratamento, a hidroxicloroquina para tratar os doentes, não há indicação para tratar Covid com a hidroxicloroquina. A própria Organização Mundial da Saúde já havia interrompido todos os protocolos, todos os trabalhos, né, de estudos a respeito do emprego da hidroxicloroquina. Então, a situação é muito preocupante. Notícias boas. Nós temos 3 vacinas, não é, que estão na fase final, na fase de testes. Uma na China, em Wuhan, outra no Reino Unido, da Universidade de Oxford, né? E nós temos ainda uma vacina inédita desenvolvida por uma empresa americana, a empresa chama-se Moderna, que é baseada na indução da imunidade pelo RNA do vírus. Então, a perspectiva é essa. Qual o prazo? Em condições normais, isso levaria pelo menos 1 ano e meio. Porque agora nós teríamos que fazer os testes em pequenos grupos, né? Aguardar o efeito, comprovar esses efeitos para depois colocar em uso. Eu imagino que diante da emergência e da gravidade da situação, isso será antecipado. Muito provavelmente, para o final do ano, nós teremos, né, já alguma vacina sendo colocada direto na população, pulando esta fase do teste clínico em pequenos grupos. É uma perspectiva real. Tomara que ela se confirme. Nós não sabemos ainda, porque não foi testada, se essa vacina, ou se uma dessas vacinas, aquela que for colocada em uso, nós não sabemos qual será o grau de eficácia, né? Cada vacina tem um grau de eficácia, de cobertura. Se será de 80%, 90%, 95%, nós não sabemos ainda. Mas, enfim, é o que nós temos. Do ponto de vista da economia, né, eu estou ainda mais preocupado do que com o que está acontecendo na crise sanitária. Nós temos uma crise sanitária que se avoluma agora com a crise política que parece infindável, né? É um problema por dia, uma dificuldade a cada dia. Então, não há perspectiva. E nós estamos repetindo, naquilo que diz respeito à economia, os mesmos problemas que nós tivemos na questão sanitária. Na questão sanitária nós perdemos muito tempo negando, né, a gravidade da situação. Né? O presidente desencorajou qualquer medida porque disse que era irrelevante a epidemia. Numa segunda etapa, criou-se um falso dilema de que seria ou cuidar da economia ou cuidar da doença. Também isso se mostrou inadequado e nós acabamos vendo que não cuidamos bem nem de uma coisa nem da outra, né? Estão aí os acontecimentos para confirmar isso, os resultados também. E na terceira fase ainda nós aparecemos com os milagres, tipo, vamos tratar todo mundo com a hidroxicloroquina, né? E agora ela acaba de ser comprovadamente retirada de uso na maioria dos países, porque os estudos grandes, publicados na The Lancet, uma revista conceituadíssima no mundo das ciências biológicas e da medicina, né, que comprovou que o uso da hidroxicloroquina traz mais prejuízos, mais malefícios do que vantagens para os pacientes com Covid-19. Então, continuamos na estaca zero. Mas voltando à economia, que é o que eu queria tratar com vocês, nós estamos de novo repetindo os erros. Eu já disse aqui que nós devíamos estar organizando comitês em cada cidade para organizar as forças e os recursos necessários
para fazer duas coisas fundamentais. Primeiro, tratar da questão do emprego. Seria importante, seria a única solução, será criar frentes de trabalho para executar funções e atividades necessárias na área de saneamento básico, de educação, de saúde, né, para manter as pessoas com algum nível de emprego. E a segunda medida seria beneficiar ou proteger os microempreendedores individuais, as micro e pequenas empresas, pois que são elas que geram mais de 70% dos empregos no Brasil. Então, essas seriam as condições essenciais para retomar algum grau de atividade econômica de forma organizada e com segurança. Não vemos nada disso, infelizmente, sendo realizado. Desconheço se tem algum estado, algum município fazendo isso autonomamente. No governo federal, não. O país está realmente no Ministério da Saúde. Nós temos lá um general, né, que não tem nenhuma formação na área e que se cercou de mais militares, uma dúzia de militares, e nós estamos vendo que o país está paralisado. Não há nenhuma medida, nenhuma orientação efetiva, firme, no sentido de amparar e de ajudar os brasileiros a atravessar essa crise. Ainda na questão da economia, e voltando para isso então, eu quero comentar aqui alguns aspectos da reunião dos ministros, né, que foi divulgada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não vou falar aqui da forma e nem do conteúdo moral da reunião. Eu não vou falar nem do que se tratou na reunião, porque a reunião foi uma reunião que não tinha assunto, pauta, pelo jeito determinado. A única pauta era realmente fazer com que todos os ministros falassem a língua do presidente. Fora disso, não havia nenhum programa, nenhuma proposta, nenhum alento, né? Mas o que me preocupou muito é que na reunião toda, e eu tive a paciência, né, de assisti-la, a paciência é pouco, né? A gente precisa ter um pouco de estômago também para assistir aquilo, mas não se mencionou nenhuma vez trabalho, emprego, solidariedade, né? Organização, programas de crescimento, nada. Né? O que se viu foram ministros atacando o Supremo Tribunal Federal, né? E os ministros que falaram de alguma coisa que pretendiam realizar, de todos, o que mais me preocupou foi o senhor Paulo Guedes, porque ele disse com todas as letras, primeiro, que o modelo vai continuar sendo esse, neoliberal, com os cortes, e que não haverá dinheiro novo na economia. Essa foi a conclusão final dele, desestimulando qualquer outra atitude. E ele foi endossado pelo presidente, porque de todos os ministros, o presidente disse que o único que ele não demitiria era o senhor Paulo Guedes. E disse claramente o seguinte: nós estamos preocupados em salvar as grandes empresas, porque essas dão lucro, e as pequenas empresas dão prejuízo, aí cada um que se vire. Né? Esse é o recado. E o outro recado foi para o funcionalismo público. Olha, nós conseguimos, enganamos vocês, né? Mas por baixo do pano a gente já colocou uma bomba aí, que é o seguinte: vocês vão ficar 2 anos sem reajuste de salário. Então essa da economia, essa é a grande novidade, que não é novidade. Na área da assistência social, a ministra que deveria cuidar disso e o ministro não falaram nada, né? Estavam mais preocupados em atacar os governadores, os prefeitos, do que apresentar alguma coisa concreta. E a outra grande preocupação foi o ministro do Meio Ambiente, que esse disse claramente, esse apresentou um projeto, né? Vamos ser justos. Qual é o projeto? Vamos aproveitar a crise,
onde as pessoas estão sofrendo, morrendo, né? E a imprensa está se ocupando disso. E a gente passa por baixo do pano aqui rapidamente as facilidades para que as pessoas ataquem o meio ambiente, né? As facilidades, eu vou pedir para interromper um pouquinho para vocês, para usar uma internet um pouco melhor. Eu vou mudar a minha internet porque voltou aqui agora, tá? Só um minutinho. Bem, pessoal, agora acho que voltamos com uma internet um pouco melhor, né? Então, nós estávamos falando que o ministro do Meio Ambiente realmente apresentou um projeto, né? Ele apresentou um projeto que deixava claro, né, o objetivo, que era liberar geral na questão da degradação do meio ambiente. Isso no momento em que os desmatamentos na Amazônia cresceram 60%. E na Mata Atlântica, que há anos nós tínhamos uma condição estável, os desmatamentos também voltaram. Então, no momento em que o mundo enfrenta uma crise, né, que não é só sanitária, a nossa crise é também econômica, é uma crise ambiental, porque isso decorre também das agressões ao meio ambiente, e é uma crise social muito grande, porque ela é socioeconômica, né? Principalmente no Brasil, que é um país extremamente desigual, né? Com uma desigualdade brutal, e é isso a razão que nos preocupa, que se nós tivemos lá nos Estados Unidos, nós tivemos uma quantidade muito grande de casos e uma quantidade enorme de óbitos, apesar deles terem muito mais recursos do que nós, a nossa situação é pior ainda porque nós temos a precariedade de saneamento básico, de habitação, de educação, né? Econômica, que faz com que as pessoas não consigam cumprir o isolamento social. E o ministro do Meio Ambiente, no meio disso tudo, tranquilamente diz que vai aproveitar para, como disse ele, passar a boiada, né? Liberar geral para grilagem, e é um movimento disso. E a outra grande preocupação foi a fala do presidente na questão de armar a população. Isso é gravíssimo. Nós estamos caminhando para uma ameaça de violência real. Não é mais a violência virtual que parece que o Supremo Tribunal Federal começou a punir hoje, começou a procurar as pessoas para, né, responsabilizar, para punir quem produz e divulga notícias falsas, as fake news. Parece que há uma reação, mas além disso o presidente propõe agora que se arme a população para que elas resistam aos governadores, aos prefeitos. Imaginem o grau de ameaça que isso representa, não só para a democracia, para a república, para a nossa sobrevivência como nação independente, livre, civilizada. Né? Então isso é inadmissível. Eu acho que nós não temos que ter medo do fascismo, não. Nós temos que ter coragem e reagir. Se eles quiserem fazer, que rasguem de vez a máscara, que façam, mas façam com violência. Com violência nós vamos resistir. Tem que deixar claro que nós não vamos aceitar, não vamos nos acovardar, porque não é para isso, né, que nós trabalhamos todo dia, pagamos impostos, geramos riqueza nesse país. Nós geramos riqueza para gerar condição de vida boa para a nossa população, para gerar paz, um ambiente de realização pessoal, de oportunidade para todos. É para isso que existe uma nação, que uma nação se organiza. Uma nação não se organiza para pregar a violência, não tem sentido. Que quem é que se beneficia da violência, das agressões? Né? Então isso é uma coisa que precisa ser duramente denunciada. E ainda aí, vindo para a questão local, e onde as nossas, infelizmente, os nossos casos continuam crescendo, né? Nós temos aí agora, eu quero aqui parabenizar a Câmara de Vereadores, que decidiu pela instalação de uma CPI, porque há uma denúncia, e eu não quero aqui fazer nenhum juízo de valor, né? Eu acho que todos têm direito à ampla defesa, todos são inocentes até prova em contrário. É assim que deve ser no mundo civilizado, onde a justiça funciona.
Mas é importante, a Câmara é função, eu fico feliz porque a Câmara recupera uma das suas funções, que é fiscalizar o Executivo. Ótimo, eu acho que se não há nada nessa denúncia, né, de um empresário, que é uma denúncia grave, é bom para todo mundo. Se ficar apurado que não há nenhum problema, bom para o Executivo, para o prefeito, né, que deixa coisas claras, é bom para a Câmara de Vereadores, que faz o seu papel, e se houver alguma coisa para apurar, que se apure, né? Isso é do mundo civilizado. Então, mais uma vez eu quero aqui parabenizar a decisão da Câmara de Vereadores. E ainda, na questão da economia, para finalizar, eu quero tratar de um tema que é o seguinte, é a questão da forma, daquilo que nós vamos produzir depois que sair, né? Eu já disse aqui que nós não vamos voltar. A epidemia não vai passar rápido, né? Nós podemos controlar a epidemia, vamos controlar, é uma questão de tempo. O Brasil está na ascendente, mas vai transpor isso também. Alguns países já controlaram, como a Alemanha, Nova Zelândia, né? A própria Itália, Espanha, que passaram pelo pior, estão reabrindo a economia com cuidado, né? Então nós vamos passar, mas não vai ser rápido, porque o vírus vai continuar por aí até que nós tenhamos uma vacina, né? Ou que haja uma imunização natural de uma ampla maioria da população. Vai demorar. Então a economia, como a questão sanitária, ela não vai voltar para os parâmetros iniciais, né? Ela vai voltar num outro ponto. E nós precisamos reorganizar o papel do Estado. Primeiro é reconhecer que sem o Estado forte, sem o Estado atuar, a gente não consegue superar essa crise sem sacrificar demais a população. Então o Estado precisa assumir seu papel, que é induzir o crescimento da economia, colocar dinheiro para gerar emprego, as frentes de trabalho, se for necessário, financiar e apoiar as MEIs, as micro e pequenas empresas, e mudar o modelo de produção. Nós temos que reinventar a economia. Nós temos que fazer um redimensionamento da indústria, né? Criar, incentivar um parque industrial para produzir aquilo que nós precisamos, porque a dependência externa se mostrou desastrosa. Nós estamos aí dependendo para ter EPIs, respiradores de outros países. Um país do tamanho do Brasil, desenvolvido, com a capacidade que tem, não pode ficar sujeito a isso. Então é preciso desenvolver uma indústria básica, uma indústria capaz de suprir o mercado interno, né? Para isso o governo tem que atuar, não tem outro jeito. Nós temos que repor energias e recursos para a educação fortemente, para a ciência e tecnologia, para as universidades. Temos que mudar os parâmetros. Esse modelo neoliberal faliu, acabou. O mundo todo abandonou. Nós não podemos continuar fazendo aqui a loucura de repetir um modelo que está falido, né? E isso infelicitando o povo. Então nós temos que retomar as bases. Tem várias ideias que estão circulando por aí. A criação de uma nova economia, né? Como defende a economia de Francisco, que eu já falei aqui do professor Ladislau Dalbert, uma reforma tributária, como defende o professor Eduardo Fagnani, a Maria Lúcia e nós temos que criar centros de produção, né? O Green New Deal, que é um investimento pesado em recuperação de meio ambiente, saneamento básico, em economia verde, né? Nós temos que mudar o modelo de produção agrícola, nós temos que criar cinturões verdes nas cidades para a agroecologia, para garantir o abastecimento, né? A segurança alimentar dos brasileiros. E para poder exportar também, nós podemos competir nessa área também. Nós corremos o risco hoje, se mantivermos esse modelo insano, agredindo o meio ambiente, né? E atendendo só as grandes corporações, de inclusive sofrer
retaliações dos países mais desenvolvidos que não vão querer comprar os nossos produtos. Eu disse há um tempo atrás aqui que os países fechariam as fronteiras com os Estados Unidos porque a epidemia ficaria grave aqui. Aí os Estados Unidos acabou de fechar. A América do Sul, aqui os vizinhos todos fecharam fronteiras. Então, nós temos que... Como é que nós podemos fazer isso? É entre nós. É criar uma nova consciência em cada cidadão, em cada município, a discutir isso, a discutir a política de base nas câmaras de vereadores, nos conselhos, não é? É formar novas lideranças, apostar em novas lideranças comprometidas com os interesses do Brasil e os interesses populares, é aprofundar a discussão política, porque essa discussão superficial, né, não leva a nada. A gente ficar a reboque da grande imprensa, né, que distorce, que manipula as informações no interesse do grande capital financeiro, vai nos manter no lugar onde estamos, um país com carências enormes, com a maior desigualdade do mundo, vendo a desigualdade e as carências se acentuando durante a crise. É isso, gente. Eu quero agradecer demais a presença de todos vocês. Me desculpar aqui que nós tivemos todos os transtornos possíveis hoje, né? A precariedade da nossa internet no Brasil também não é novidade. E convidar vocês para quarta-feira, que nós vamos certamente teremos uma condição melhor para fazer isso, né? Sem tantos percalços. E fazer aqui um apelo para quem achar que vale a pena, compartilhe, para que vocês divulguem isso, né? Passem essas ideias, nos ajudem mandando informações, né? Mandando a opinião de vocês ou até dados. Nós não temos, eu repito sempre aqui, a presunção de fazer a cabeça de ninguém, muito pelo contrário, o objetivo aqui é dar instrumentos para que cada um forme a sua consciência, né? E a partir daí passe a exercer o direito de cidadão, que é de participar da vida social, política e econômica da nação com os mesmos direitos que os poderosos. Esse é o nosso objetivo. Obrigado a todas, a todos e até a próxima.